Olá, olá, ouvintes do podcast Amor, o que eu ganho com isso? E nesse episódio, uma convidada muito especial, a doutora Flor, que trouxe também mais 2 convidados e ela vai apresentá-los para você. Gratidão por aceitar esse convite, muito especial estar aqui com você para a gente partilhar o que é amor no seu olhar. Ju, gratidão é a minha por poder estar aqui com você. Que alegria, que muito obrigada mesmo. E obrigada por abrir esse espaço para os meus dois, como é que eu vou chamar? Já pintou essa discussão antes, né? Será que são filhos? Será que são criações? Será que são... Enfim, são 2 personagens, vamos começar tecnicamente, que eu trouxe para conversar com a gente sobre amor também. Temos a Dona Esperança e o Senhor Qualquer Um. Que lindos. Bem-vindo vocês 2 também aqui. Deixa eu até explicar a dinâmica deles. Eles não falam, tá? Mas eles pensam. E aí eles transmitem o pensamento deles de forma telepática e a gente pesca aqui, pesca ali e vai conversando. E quem é a doutora Flor? A doutora Flor sou eu. Meu nome é Floriana Bertini, eu sou italiana, vim para o Brasil aos 11 anos. E eu digo que foi um erro de entrega da cegonha, talvez, errou o CEP, mas o destino se encarregou de me trazer onde eu deveria estar, que é aqui. E aqui eu fiz medicina, sou cardiologista, atualmente eu trabalho no Einstein e no Fleury, Medicina e Saúde, além do consultório, é claro. E de 2019 para cá, eu me Desculpa. E de 2019 para cá, eu me entusiasmei pela medicina do estilo de vida. Então, foi assim que nasceram os meus 2 personagens. O Senhor Qualquer Um, por exemplo, ele é um embaixador dos processos de mudanças de hábitos rumo à longevidade saudável. E a finalidade dele é a de traduzir em miúdos, numa linguagem inteligível, alguns dos principais passos responsáveis pelas nossas mudanças de hábitos. Maravilhoso. E o que é medicina de estilo de vida? Medicina do estilo de vida, eu costumo dizer que era a medicina das nossas avós. É a medicina do bom senso. É a medicina das escolhas, baseada em evidências científicas. Então, assim, a das avós era uma brincadeira, mas é um tributo, não somente à ancestralidade, como à sabedoria, ao bom senso, e só que à luz da ciência moderna, então com evidências científicas, porque nós médicos somos um pouco cartesianos demais, muitas vezes. Então, precisamos do preto no branco, do mensurável, do tangível, mesmo sabendo que nem sempre é possível, nem sempre é viável. Então, a medicina do estilo de vida, ela vem baseada em 6 pilares, para trazer conteúdo científico a serviço do dia a dia das pessoas comuns, das pessoas como nós. Então, os pilares da medicina do estilo de vida contemplam a alimentação, o movimento, o gerenciamento do estresse, o manejo de vícios, a qualidade do sono e o pilar mais intrigante e mais relacionado talvez ao nosso bate-papo de hoje, que é o pilar da qualidade das conexões sociais. Ai, que lindo! Dos relacionamentos. Eu leio muito sobre medicina de estilo de vida e eu acredito muito nisso, nesse novo olhar. Né? Não é novo olhar porque é o que você trouxe, né? A medicina das nossas avós, das nossas bisavós, dos nossos ancestrais. Mas esse olhar científico, eu gosto muito de trazer essas comprovações científicas, mas eu não sabia desse 6º pilar. E esse 6º pilar é incrível, porque é o menos intuitivo, talvez. Se a gente vai conversar no consultório, eu trabalho muito com isso. Minha especialidade é a cardiologia. Mas eu não consigo, hoje em dia, acreditar ou imaginar uma consulta minha que não seja permeada pelos conceitos da medicina do estilo de vida. A gente vai falar sobre prevenção ou sobre tratamento ou sobre os 2. E não é possível passar por esse tipo de conversa sem incorporar os preceitos e conceitos da medicina do estilo de vida, porque tudo é consequência, né? Então, assim, é uma construção, são vários fatores interligados. E aí é mais ou menos óbvio imaginar que dentro de um espaço terapêutico, de uma consulta, a gente fale sobre dieta, fale sobre atividade física. Que a gente está acostumadíssimo de falar. Acostumadíssimo, e tem muita informação, né? Sim. Só que não é tão óbvio conversar sobre a qualidade dos relacionamentos. Sim. E eu não sei se é de conhecimento comum, por exemplo, que a solidão e o isolamento social
são fatores de risco cardiovascular com a mesma magnitude, a mesma potência do tabagismo. Sim. E assim, o meu ouvinte, quem me segue sabe, eu falo muito sobre isso. O ser humano é um ser sociável, né? Ele precisa de conexões e ficar isolados, sozinhos, diminui. Eu li 15 anos, diminui de expectativa de vida. Eu queria saber se é real De 10 a isso. 15, sim. Eu fiquei assim horrorizado com É. com essa notícia e eu falo quase diariamente isso para os meus pacientes individuais e também nas lives. E o quanto a gente está vivendo uma sociedade sozinha, né? Sim. As mídias sociais, dependendo do uso, elas são muito perigosas. E outra informação que vale a pena ressaltar é que não é somente a questão da quantidade de conexões sociais que a gente estabelece. Sim. E quando se fala em conexões sociais, naturalmente, não estamos nos referindo aos relacionamentos amorosos apenas, e sim nas conexões que se estabelecem dentro da própria família, da família expandida, do ambiente de trabalho e das amizades. Lembrando que relações tóxicas, elas são prejudiciais à saúde, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque a primeira vez, por exemplo, que eu tive acesso a essas informações, meu primeiro instinto foi, vou sair me conectando com Deus e o mundo, vamos Sim. tecer conexões. Ok, mas tão importante quanto ou mais do que a quantidade é a qualidade. E eu acho que aí é que a gente tem o ponto de intersecção com o convite que você me fez para falar sobre amor. Lindo. Já que você tocou no tema, né, do podcast, o que é amor para você? Se eu te falar que desde que você me fez o convite, eu fiz aquele beabá básico de começar pelo Google. Vou estudar a definição de amor. Não, detalhe, sou cardiologista, trabalho com órgão muscular, que é o arquétipo do amor, Sim. mas é a primeira vez que alguém me pergunta ou me convida a falar sobre amor. E foi até interessante, porque eu comentei com uma pessoa conhecida e ela me disse assim, mas quem é você para falar sobre amor? O que você estudou sobre isso? Com que propriedade você vai falar? Oi, mas foi assim... muito legal, foi ótimo, porque sabe aquele chacoalhão? E aí eu parei de olhar para fora e olhei para dentro. Perfeito. Não é? Então, assim, a definição do Google, do Aurélio, ou sabe lá de quem, talvez não seja a minha definição, Sim. nem a sua, nem a do senhor qualquer um. Aliás, o nome dele, sem querer interromper, já interrompendo, é qualquer um justamente porque ele vem representar qualquer um de nós. Então, foi um nome escolhido para essa finalidade. E aí, numa das pesquisas que eu fiz, eu encontrei uma definição externa que me agradou muito. Uma definição de Santo Agostinho. Lindo. Mas não é a que eu já tinha lido dele. Acho que assim, as coisas às vezes vêm pra gente no momento que tem que vir mesmo, né? A que eu li hoje, um pouquinho antes de vir pra cá, foi assim, que amor é a beleza da alma. Nossa. E aí, eu achei muito lindo. Até então, a minha definição de amor seria que amor é entrega. Entrega do melhor, da melhor versão de nós mesmos. Entrega do que há de mais exclusivo, puro e precioso dentro de nós e que por iniciativa própria decidimos disponibilizar, compartilhar com o outro. Acho que Lindo, é isso. nossa, muito lindo e profundo. Porque assim, eu perguntei, né, o que é amor para você? Porque amor, a gente pode trazer os conceitos do Google, como você disse, do Aurélio, mas é muito subjetivo, né? O amor para mim é um, para você é outro, para o senhor qualquer um é outro, para a dona Esperança é outro. E, na verdade, vai para o mesmo caminho, né? Essa beleza da alma, como Santo Agostinho trouxe, essa entrega, esse servir, o melhor, o olhar para si, o olhar para o outro, porque tem o amor próprio, tem o amor incondicional a si e ao outro, né? E a gente vive num mundo permeado pelo amor. Eu Sim, acredito muito nisso, eu eu acredito também. muito nas pessoas.
Aí as pessoas falam assim, não, mas o mundo está faltando amor no mundo. Eu não acredito que está faltando amor. Às vezes a impressão que eu tenho é que está faltando foco. Quando eu falo, quando você traz essa sua impressão, a impressão que eu tenho é que o oposto do amor, vamos dizer assim, o outro lado da moeda, faz muito barulho. Então, não é uma questão de quantidades e densidades. Às vezes é questão de foco mesmo. Onde a gente escolhe colocar o nosso foco? Porque se não fosse pelo amor, nós nem estaríamos aqui. Não. Já parto desse princípio. A humanidade como um todo já teria sido extinta há muito tempo. Sim, porque nós não somos o ser mais forte. Não, né? Exatamente. E se a gente não se unisse através do amor para a gente sobreviver, a raça humana não ia existir. Exatamente. Nós não somos os mais fortes. Nem os mais independentes, muito pelo contrário. Sim, não sim, é? sim. E através do amor, da colaboração, do ser social, né, que somos, a gente consegue sobreviver quanto espécie. E quando isso acabar, né, esse amor, essa colaboração, aí pode ser que a gente seja extinto. Extinto, pode ser. Né? Exatamente. Fantástico. E como é trabalhar com o coração, que você disse, né? O arquétipo do amor, o símbolo, né, do nosso podcast aqui que fala sobre o amor é o coração. Como é trabalhar? Como eu sou cirurgiã dentista, eu falo que eu sou ainda, porque eu não atendo mais, mas eu nunca vou deixar de ser, né? Sim. E quando eu fiz aula de anatomia, que eu via vídeos, né, e quando o coração abriu um peito ali, o osso externo, e abriu o peito e aquele coração pulsando, era a imagem mais linda que eu já vi do corpo, né? A imagem mais linda do corpo é um coração pulsando. Como que é ser uma especialista em coração? O coração é um órgão fascinante. Primeiro que ele é incansável. Ainda bem. Ainda bem. E segundo, que ele trabalha muitas vezes sem ser lembrado. Então, ele começa a trabalhar na vida intrauterina, no ventre da mãe. Começou a vida, assim, aquele ultrassom. Que toda mãe espera. Que toda mãe espera, de 7, 8 semanas. O primeiro ultrassom, o primeiro sinal da vida é o quê? É aquele coraçãozinho batendo igual um reloginho. E de lá é só o começo, até o último suspiro, literalmente. Sim. Né? Quando ele jogar a toalha, nós jogamos a toalha junto. Só que ele tem justamente esse lado de muitas vezes, na maioria das vezes, não ser lembrado. Você lembra que tem coração? Você não vale, que é fora da curva. Pergunta retórica. Pergunta retórica. Você se lembra do seu coração? O que você tem feito para cuidar do seu coração? Nem que seja para lembrar de agradecê-lo. Muito. Olha o Ho'oponopono. Não é? Então, assim, é igual o ar que a gente respira. Quantas vezes a gente para ao longo do dia ou da vida para se permitir um pulso de gratidão pelo ar que a gente respira? Aí vai ter o chato que vai falar, a qualidade do ar tá ruim. Ok, então que bom que o meu coração tá bombeando sangue para o meu cérebro pensar e colocar todo o meu corpo a serviço de mudanças que possam interferir nas mudanças climáticas e garantir um ambiente ecológico mais viável para as próximas gerações. Sim. E aí, naturalmente, alguém chega e fala, quem é você na fila do pão? O que uma pessoa vai fazer sozinha? E aí eu gosto da metáfora da gota no lago. Sim. Porque nós somos 4 gotas aqui no mínimo, e com todo mundo que estiver nos assistindo e nos acompanhando, muito mais gotas. E detalhe, o oceano é feito de gotas. Sim, exatamente. Não é? Então, você me perguntou como é cuidar dos corações. Eu digo que é uma grande responsabilidade que eu abraço com muita alegria, porque se eu conseguir tocar a vida de uma das pessoas que eu cuido, no sentido amplo, no sentido integral do que é cuidar de um coração, e aí volto para os pilares da medicina do estilo de vida, né? Saúde física, mental, emocional, psíquica e espiritual, sim, em todas as dimensões. Então, que presente maravilhoso eu recebo por estar contribuindo de uma forma apaixonada, de uma forma entusiasta, de uma forma verdadeira. E com esse entusiasmo, que eu estou vendo o brilho nos seus olhos, eu adoro o brilho nos olhos, porque esse é o encantamento pela vida, e a gente precisa estar encantado pela vida. Com esse encantamento pela vida, pela mudança de hábitos, pelo coração, você consegue transformar com certeza aquela pessoa. Você acredita que o amor pode transformar?
Eu acredito plenamente que o amor possa transformar. Acredito muito na potência dos encontros. Além do consultório, eu trabalho com testes ergométricos, que são os testes que as pessoas geralmente mais gostam Adoro. de fazer no check-up, tá certo? Aquele da esteira, que sai suado, cansado e tal. É isso que eu faço. E aí eu brinco que a minha esteira, na verdade, nada mais é do que um portal de conexões com o mundo. Porque a cada 20, 25 minutos, o tempo do intervalo entre um exame e o outro, eu recebo pessoas que eu nunca vi antes e que talvez nunca mais vá ver depois. Mas naqueles 20 minutos, o que a gente consegue estabelecer de vínculos e amizade? Bom, esse livro, cuja capa está aqui à disposição, né, do cenário, nasceu a partir de um encontro na esteira. Uau. Então, nós duas não seremos as mesmas depois desse bate-papo despretensioso de alguns minutos da tarde de hoje. Sim. E já é uma frase de Jung conhecida, né? Sobre o toque de almas. Então, assim, a gente está esbarrando na alma do outro o tempo inteiro. Só que eu tenho uma plena convicção de que uma coisa é esbarrar, outra coisa é tocar. E essa concessão, né, do toque de almas, né? A pessoa que me procura vem disposta a receber esse toque, esse carinho, esse contato. Então, só pela própria abertura, já existe um passaporte para mudança. Só que mudança de hábitos não é uma coisa fácil. Então, assim, sim, o amor transforma, mas é muito importante que haja uma consciência e uma disposição à manutenção. Sim, Né? exatamente. Mudar não é fácil, manter a mudança é ainda mais desafiador. E que bom, porque assim a gente tem. E você tem dicas, pode dizer assim, para essa mudança de hábito e para essa manutenção dessa mudança? Tem, não sei se seria a palavra dicas, mas assim, o que eu posso fazer na prática para eu fazer uma mudança de hábito? Eu acho que o mais importante é a gente se permitir um momento de muita intimidade com a gente mesmo em relação ao diagnóstico de onde nós estamos e, desse ponto, para que lugar gostaríamos de ir. Então, assim, onde eu estou, para onde eu gostaria de ir, onde eu gostaria de chegar. E existe uma dinâmica conhecida chamada de visão de bem-estar. Vejam, se eu continuar agindo do jeito que eu ajo hoje, qual é a chance de eu estar muito diferente daqui a algum tempo? Né? Às vezes a gente reclamar também é um hábito perigoso. Sim, muito. Perigoso. É um hábito, eu chamo de igual praticamente uma areia movediça. A gente começa e quando vai ver, viciou naquilo, é muito, muito perigoso. Mas enfim, não adianta a gente reclamar que as coisas não mudam se a gente mesmo continuar agindo da mesma forma. Sim, é uma loucura, né? E como parece óbvio, mas só que não é. Quando a gente está ali no olho do furacão, não é tão óbvio, né? Às vezes a gente repete, porque o que são hábitos? Hábitos nada mais são do que escolhas que deixaram de ser escolhas. Entraram no piloto automático e aí eu não penso mais para fazer aquilo, eu simplesmente faço e ok. E para o cérebro é tranquilo fazer, né? Economia de energia. Economia de energia. E ele quer economizar energia, porque ele quer sobreviver. Tem tanta coisa para se preocupar, vai se preocupar em checar. Por isso que é tão importante a escolha ser uma escolha consciente antes dela virar um hábito. Tá, entendi. Não é? Então, o primeiro passo é a escolha consciente. O primeiro passo é o diagnóstico de onde eu estou. Por exemplo, não é o caso, mas diga que eu fumo. Eu fumo. Não adianta negar. Eu não fumo. Eu fumo. Tá, ok. Então, eu quero parar? Sim? Não. Né? E existe, o Senhor Qualquer Um, por exemplo, ele foi desenvolvido a partir de um modelo chamado modelo transteórico de mudança, que por coincidência não, historicamente falando, foi desenvolvido por um autor norte-americano chamado Prochaska e seus colaboradores, observando o comportamento de tabagistas em processo de parar de fumar. E ele identificou que havia algumas características muito comuns a determinados pontos dessa trajetória, entre o quero mudar e o mudei. Entre o hábito que eu gostaria de modificar e o hábito modificado. E eles conseguiram identificar algumas características de comportamento comuns àquilo que chamaram de estágios de prontidão à mudança.
Então, é como se fosse... o Senhor Qualquer Um, ele é muito simples, né? Ele precisa ser de fácil compreensão. Sim. Então, imaginem na mentalidade dele, ele pediu para eu compartilhar com vocês essa metáfora, uma linha de trem, uma linha ferroviária. Não tem as estações? Sim. Muito bem. A primeira estação é a do hábito que eu quero modificar enquanto eu estou com ele. Por exemplo, sei lá, qualquer coisa. Eu me entupo de chocolate, eu só maratono série, não faço mais nada da vida. Coisa simples, né? No caso, foi desenvolvido para tabagistas, mas foi validado para outros hábitos. E aí, existem 6 níveis considerados bem definidos. Então, o primeiro é a pré-contemplação. É aquele estágio em que você nem considera que você esteja, talvez, com um hábito problemático para modificar. Eu sou inconsciente, eu não tenho a clareza. Não é uma tenho. ignorância. Eu ignoro que Isso, a gente chama de cegueira cognitiva. Sim. E aí eu falei, né, que eu sou italiana, italiano gosta muito de comida, né, não tem jeito. Então tem uma outra metáfora, um ditado italiano, que é o equivalente do nosso em português, o pior cego é aquele que não quer ver, sabe? Sim. Sabe como é em italiano? É assim, é tentar enxergar através de olhos forrados com fatias de presunto. Bem italiano. Pensa uma fatia de presunto na frente dos olhos. Você enxerga o quê? Nada. Então, se o hábito que eu quero modificar estiver na frente dos meus olhos, só que com uma interface que não me deixa ver, a chance de eu modificá-lo é muito pequena. Então, essa é a pré-contemplação, de antes de enxergar mesmo. Aí temos a contemplação, que é quando você enxerga o problema enquanto problema, ou o hábito que você quer modificar. E é um estágio de uma ambivalência incrível, porque aí você fica assim, será que eu mudo? Será que eu não mudo? Será que eu mudo? Será que eu não mudo? E aí, eu quero mudar, mas eu não sei se eu devo, sabe? Então, assim, esse vai, não vai, mas já é um passo à frente de não enxergar o problema enquanto problema. Depois disso, existe a preparação, que é quando você decide agir, mas você ainda não sabe como. Então, você se organiza. Você coleta dados, você colhe informações, você procura ajuda. Exatamente. Na verdade, a ajuda, ela tem estratégias focadas em cada nível do trabalho, tá? Não que um cara na pré-contemplação não se beneficie de ajuda especializada. E, aliás, essa é uma grande, grande lição. A rede de apoio, as conexões sociais positivas, sejam através de terapia, seja através de auxílio médico. Uma esteira, exatamente. Uma encontro, live. Um amigo, uma informação, exatamente. Tudo soma, né? Mas aí tem a preparação, para quê? Para chegar na ação, que é a implementação da mudança, e aquela zona nebulosa da manutenção, que, para você ter uma ideia, por exemplo, para os tabagistas em processo de parar de fumar, a manutenção, para dizer que parei de fumar mesmo, sabe quanto tempo dura? 5 anos. Uau. É o tempo de cura de diversos tipos de câncer. Não é, parei de fumar já. 21 dias, 21 né? dias. Tudo é 21 dias. Tá na moda. Tá na moda. É uma sequência de vários 21 dias. Aliás, eu não sou muito boa de matemática, mas eu vou fazer uma regrinha de 3 dias, né? Sim. 5 anos. E nesses 5 anos vai dar tudo certo? Não sei. Então, assim, faz parte cair. Tem os lapsos e as recaídas. Faz parte dar uns passinhos para trás no processo. Por quê? A forma geométrica dos processos de mudança não é a linha reta. Não. É a linha em espiral. Por quê? Porque tem as contrações e as expansões, né? A gente vai, se afasta, volta. Mas a notícia boa e gratificante é que a gente nunca volta para estaca zero. Sim. Por mais que a gente recidive no erro, no hábito que quer modificar, a gente vai adquirindo uma coisa ao longo do trajeto que se chama bagagem e repertório. Que lindo. Então, aí entra a dona esperança, porque há esperança. Né? A gente deve abraçar a esperança e abraçar a automotivação. Então, assim, você me falou quais são os passos, né? Primeiro, diagnóstico, um olhar atento para dentro. Um olhar, o que é mais difícil às vezes, sem pré-julgamento, sem preconceito, sem chicotinho. Sem chicotinho. Né? As coisas são como elas são. E foi como foi. Né? De agora para frente. É de agora para frente, exatamente. Então, assim, e aí entra o amor de novo, porque a gente precisa ter uma amorosidade para com a gente mesmo para se permitir mudar. Sim. Senão a gente é o cavaleiro preso na armadura. Que lindo. Fantástico esse livro. Não é? Dessas 6 etapas, tem uma que é mais difícil? Você vê que tem uma que é mais desafiadora na sua experiência? Eu acho que é a manutenção. A manutenção. Eu acho que a manutenção. Todas elas têm seus encantos e seus desafios. Tá. Mas a manutenção,
ela tem uma característica de algumas vezes ser mais negligenciada, pelo que eu vejo no consultório, por exemplo. Então, assim, baixar a guarda é perigoso. E, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar refém do estresse de não baixar a guarda. Então, é um jogo de cintura, é uma dança. Sim, é um equilíbrio. É uma busca constante pelo equilíbrio em movimento. Olha, interessante isso. Eu vejo assim, eu vou diminuir meu hábito de comer muito chocolate. Juliana, aí eu quero ver se tem comprovação isso. Juliana, eu prefiro não comer nenhum quadradinho, nenhum pedacinho, porque é mais fácil eu não comer do que eu parar no meu um quadradinho. É mais fácil? Eu vou te falar que é muito individual essa resposta. É muito individual. O meu pai parou de fumar quando eu nasci, com um maço de cigarros no bolso na época. E na época era status, era chique. Sim. Não vamos dizer há quantos anos para não ser indelicada, para quê, né? Mas enfim, e ele conta com o maior orgulho que ele parou de fumar com acesso livre ao vício dele. O que a gente aprende é um pouco diferente. Eu prefiro evitar o estímulo com facilidade. Eu prefiro criar dificuldade, né? Porque existe um tempo de fissura, que é um tempo curto. Quanto é esse tempo? Coisa de minutos. Coisa de minutos. Então, se a gente falar, agora é minha fissura, vou respirar. Eu quero muito um chocolate. Aí eu olho para o lado, tem assim, todos os ovos de Páscoa ainda embrulhados na prateleira à distância de 20 centímetros. Agora, eu quero muito um chocolate. Eu preciso descer, abrir a porta, entrar no elevador, descer não sei quantos andares, pegar o carro, ir até o Oxxo, pior que tem Oxxo em cada lado, né? Enfim, supermercado, qualquer um, né? E aí, às vezes, já passa. Então, o que está descrito é que é melhor dificultar o acesso. De fato, é mais fácil, é mais seguro você não ter tanta disponibilidade, né? Do que você ter irregular. Sim. Mas eu vou te falar que na minha experiência clínica, isso é muito individual. É individual? Muito eu individual. Achei que era com todo mundo. Falei, então é melhor não comer, é melhor não fazer. Não existe todo mundo é o coletivo de qualquer um, talvez. Mas e assim, é muito importante aprender o funcionamento de cada um de nós, porque isso, inclusive, num contexto terapêutico, ajuda muito o profissional da área da saúde a nos ajudar. Sim. Então, assim, somos únicos, né? Somos únicos. E a gente precisa entender como a gente funciona para poder passar. Porque não adianta eu chegar na sua frente ali e você passar algo que é fixo, né? Da caixa. Exato, então, não tem os caixa. passos são esses. Não, eu não funciono dessa forma. Eu prefiro assim. E aí a gente vai se encaixando ali, né? E eu vou te falar uma coisa. Eu tive uma dificuldade absurda até poder assumir que nós não somos, que não funcionamos com regras matemáticas, porque a medicina não é uma ciência exata, né? Não. Assim como a psicologia não é, assim como várias ciências não são. E uma vez, num desses encontros na esteira, eu digo, um dia eu ainda vou escrever um livro, sabe? Sim, a esteira no divã. A esteira é o divã. Ou qualquer coisa assim, né? E aí eu fiz o exame de um engenheiro, sim, porque o que abre o portal de conexões, né? A chave para abrir é o que você faz. Porque aí a pessoa me traz de que universo ela tá vindo, né? E era um engenheiro, e quando acabou o exame, engenheiro de poucas palavras, acabou o exame, ele falou assim para mim, eu não sei como é que a senhora consegue trabalhar. E aí eu pensei, não gostou de alguma coisa, deixa eu perguntar o que foi, né? E ele falou assim, porque na minha especialidade, engenharia, 1 mais 1 é igual a 2. E aqui, para a senhora, nenhum é igual a outro 1. Uau! E eu achei aquilo de uma profundidade, falei, perfeito, é isso, simplesmente isso. Muito interessante. Fala um pouquinho sobre o livro. O livro nasceu ao pé da esteira, porque aproximadamente 20 dias, um mês antes de lançar o meu primeiro livro sobre o Senhor Qualquer Um, que se chama Qualquer Um e os Processos de Mudança, em que ele conta a história de como ele parou de fumar, o boneco, de acordo com os estágios do processo, do modelo transteórico de Prochaska, eu fiz o exame da voluntária, fundadora do voluntariado do GRAAC, a Meire, uma querida. Espero que ela nos ouça e nos veja. Vamos fazer isso chegar a ela. E depois de terminado o exame, ela me mostrou uma fotografia dela no Instagram dela, no perfil dela, em frente ao GRAAC. E eu conheci o GRAAC de nome, mas eu nunca tinha estado lá, eu não tinha frequentado o GRAAC. E qual não foi a minha surpresa
Ao ver essa fotografia, no fundo, na entrada do GRAAC, uma escultura colorida. Você conhece o GRAAC? Já passou por lá? Não. Pois então, tem uma escultura colorida lá que é nada mais do que um rabo de um camaleão, mas até então eu não sabia, e para mim era uma espiral, com a mesma sequência das cores do farol, que foi a minha contribuição ao modelo transteórico de Prochaska. Então, assim, a espiral já era o modelo proposto. O que eu fiz? Eu coloquei as cores. Então, assim, vermelho no hábito inicial que eu quero mudar, para tudo, precisa mudar. Amarelo no processo intermediário da preparação e verde na terminação. E aí, só que assim, a capa do primeiro livro é essa espiral colorida, em 2 dimensões, um desenho. Sim. E lá era uma espiral em 3, aí eu não aguentei, né? Porque a gente fala, né, sobre Sim. aquilo que tá palpitante, então, imagina, italiana ainda. E aí eu falei, puxa, onde é isso? Ela falou, é no GRAAC. Aí eu contei pra ela a história. Do Qualquer Um, que eu tinha feito lives com ele. É que ele tem o perfil do Instagram dele, sabe? Depois sigam. Ele é influencer. Nós temos perfis diferentes. O meu é meu, o dele é dele. Mas ele precisa de mim por enquanto, porque ele ainda não foi acoplado à inteligência artificial devidamente. E aí, no perfil dele tem todas essas lives com especialistas da medicina do estilo de vida, falando sobre sono, falando sobre alimentação e tal. E ela me falou, puxa, mas que legal o boneco, gostei dessa proposta sua. E era setembro, quando eu fiz o exame dela. Ela me falou, você não quer gravar uma live, fazer uma live para as crianças do GRAAC no Dia das Crianças, em outubro? Falei, claro, era plena pandemia. Isso foi no meio da pandemia. Falei, com certeza, tudo bem. Deu 2 dias, ela me ligou. Falou, olha, a comissão de infecção acha perigoso. Mesmo que você não venha para cá, juntar as crianças no anfiteatro para todas elas assistirem ao mesmo tempo. Então, você não quer gravar um vídeo de 1 hora? Olha a simplicidade. Você não quer gravar um vídeo de 1 hora, você e o boneco, para entreter as crianças? Assim, a gente passa em momentos diferentes. Ju, como é que eu vou gravar um vídeo de 1 hora? Eu não sou do entretenimento, eu não tenho formação técnica para isso. E foi incrível, porque esse convite me fez acessar um lugar... Não! Um lugar de muita vulnerabilidade e autenticidade interna. Tipo assim, eu sozinha não dou conta. Entendi. Acabou, não consigo, não sei. Mas eu não queria decepcionar. Sim. E aí, o que eu fiz? Aprendi a fazer outra coisa que eu não estava acostumada a fazer, que é... Pedir ajuda. Eu liguei para o editor, o primeiro livro é da Edições Loyola, liguei para o editor, falei, Paulo, é o seguinte, eu quero atender essa demanda, mas sozinha eu não dou conta, você me ajuda? E ele, muito humildemente, me falou, ajudo. Só que assim, o boneco, você e eu, também não damos conta. Sai pedindo ajuda por aí, que eu vou fazer a mesma coisa. Para encurtar a história, no dia 10 de outubro, nós entregamos para a Meire 5 vídeos de 20 minutos cada, onde filmamos 30 voluntários, ninguém de artes cênicas, metade se conhecia, metade se conheceu, encenando as histórias que eu havia escrito para os meus filhos quando eram pequenos. Ninguém conhecia as histórias. E aí, nós, milagrosamente, vamos chamar assim, tem outro nome, depois a gente corrige, mas conseguimos espaço, músicos que tocaram ao vivo, fotógrafos, gente para filmar, tudo, absolutamente tudo, de graça. E eu falei, isso não pode ficar assim. Isso precisa ser levado para mais pessoas. Porque, veja só, em 1 mês, no meio da pandemia, tudo 30 fechado. Pessoas deixaram de trabalhar, de fazer o que tinham que fazer, ficaram 48 horas, 2 dias, gravando histórias que não tinham nem pé nem cabeça, histórias para criança. E isso aconteceu de verdade. Então, assim, o que mais nós somos capazes de fazer se a gente souber humildemente pedir ajuda e receber e aceitar ajuda? Então, Qualquer Um e a Semente de Esperança é um manifesto da esperança numa mudança de hábito, não, de paradigma, da competição para a cooperação. Nossa, me arrepiei agora. E eu acho que vai bem. Eu acho que assim, é a prova de que é possível. A prova que é possível. Foi possível. E tem mais, tem o QR Code em cada história, e vocês vão ter acesso, quem quiser, né, às histórias que nós entregamos, aos vídeos que nós entregamos. E 100% da renda, naturalmente, é doada ao GRAAC. Então... E isso é muito mais... Isso é puro amor. Isso é amor. Isso é amor incondicional, né?
Nós recebemos, nós que fizemos isso, né? Todo mundo escreveu no livro. Tem o depoimento de todas as pessoas que participaram, tá no livro. E assim, nós temos a plena convicção de que foi um presente muito grande pra gente participar disso. Foi assim, um bem, Sim. sabe? Sabe a história de fazer o bem, não sabe a quem? Sim. De preferência de mãos Compaixão, dadas com alguém. Compaixão. Né? E quando você age, né, nesse lugar de compaixão, quem é o maior beneficiado? Você. Somos nós, né? Somos nós. E eu falo muito sobre isso. Nós somos seres colaborativos e não competitivos. Então, não mas existe colocaram concorrência. na cabeça da gente nas últimas, né, gerações Sim. seculares, sei lá. Sim, que a gente precisa competir. E aí, quando acontece um negócio desse, é um choque. Você fala, eu fui capaz de fazer isso, eu não, nós. Sim. Ubuntu? Sim. Ubuntu total? Sim, não é? Que lindo, lindo demais. E trazendo o tema, né, o título do podcast, amor, o que você ganha com isso? Saúde. Saúde, maravilhoso. Uma palavra só, saúde. Saúde. Você ganha saúde. Saúde física, emocional, espiritual, mental. Saúde integral. Eu não sei se a gente ainda tem tempo, mas assim, tem um estudo que foi publicado em periódico científico e quando eu tive contato com ele, já tem um tempo, já tem mais de 10, por volta de uns 10 anos, assim, e foi um estudo que comparou, na verdade o objetivo do estudo era avaliar se o casamento seria um fator de proteção ou de risco para o coração. Uau. Atenção aos resultados. Os resultados mostraram que separando homens e mulheres, casados e solteiros, e pareando esses grupos por fatores de risco, ou seja, o mesmo número de hipertensos, o mesmo número de pessoas com colesterol alto, né? Isso, observou-se o seguinte, prepare-se que é um resultado bombástico. O casamento, e quando eu digo casamento, leia-se união estável, um vínculo bom, um relacionamento de verdade, de qualidade entre duas pessoas, ele vem a ser um fator de proteção cardiovascular para os homens. Isso falando em casamento hétero, tá? Nesse tipo de amostra, nesse recorte, foi feito com casamentos entre pessoas de sexos diferentes. Então, o casamento é um fator de proteção para o coração. Homens hipertensos casados morrem menos do coração do que homens hipertensos solteiros. Ponto. Só que o casamento também foi considerado um fator de risco para o coração das mulheres. Mulheres casadas morrem mais do coração do que mulheres solteiras. Entendedores entenderão. E faz o que com essa informação? Aí eu cheguei em casa e falei pro meu marido, olha, faça com Cuide que o meu risco valha muito a pena. Sim. Não é? Claro que tem desdobramentos e vieses e coisas a se interpretar, mas assim, foi um estudo que muitos anos atrás já me chamou muito a atenção, né? Muito interessante. Porque, de uma certa forma, ele linka com aquela conversa inicial que a gente teve sobre a qualidade dos relacionamentos, né? Sobre a importância das conexões sociais. E eu vou trazer aqui, assim, um olhar da mulher, muitas vezes, né, no casamento, ali a mulher esquecer dela e só se voltar, né, para a família, para casa, para o outro, e o quanto esse estudo é importante para a gente chegar e falar assim, não, eu em primeiro lugar e depois a minha família. Então, saúde em primeiro lugar, depois a família, depois o trabalho. Assim, é um convite a abrir os olhos. Abrir os olhos, exatamente. A ter um olhar um pouco mais apreciativo sobre a qualidade das relações, né? E dos dois polos, né? De todos os polos, na verdade, se mais houver. E aprender também a pedir ajuda e a aceitar ajuda, né? Então, geralmente, a grande maioria das mulheres tem essa jornada dupla. Tripla, quádrupla, múltipla. Só que em todas essas jornadas tem alguém para ajudar. Só que ela precisa também ter esse olhar, desse amor por ela e por todos ali, para pedir ajuda e aceitar essa ajuda. Sim, lembra do que nós falamos, o amor, ele tem que estar no kit de sobrevivência individual de todos nós. E eu gosto de estratificar 3 tipos de amor, né? Então, assim, é o amor meu comigo mesma, meu para com o outro e nosso para com o planeta, que é a casa comum. Sim. Então, assim, é o amor em todas essas esferas que faz
o mundo girar. Sim. E que faz a humanidade dar passos mais ou menos largos, de mãos dadas com a esperança, rumo a um futuro de qualidade, né? Todo mundo fala, quero viver muito. Você quer? Eu quero viver muito. Sim. Mas não adianta, Com qualidade. é uma frase incompleta. Sim. Eu quero viver muito e muito bem. Sim. Então, para isso, eu preciso rever minhas escolhas, ser coerente com elas, saber o que eu quero. Um dos capítulos do livro chama assim, do que você precisa? Porque nos trâmites de encontrar pessoas e fazer acontecer, uma pessoa que eu não conhecia, ao saber da proposta, virou para mim e falou assim, do que você precisa? E eu gaguejei. Sim. E eu fiquei assim, do que eu preciso? Mas espera aí, se nem eu souber do que eu preciso, o que eu vou pedir para o outro? Sim. Não é? Exatamente. Então, assim, autoconhecimento, autocuidado. Fantástico. Não é egoísmo, De jeito nenhum. é inteligência, é estratégia. Para eu ser útil ao outro, eu preciso estar funcionando bem. E eu preciso de coisas para funcionar bem. Sim. Eu preciso me alimentar bem, eu preciso dormir o suficiente, com qualidade, eu preciso ter um espaço de descompressão para o meu estresse, eu preciso gerenciar os meus vícios, os meus hábitos, porque qualquer um tem os seus, então ok. Então assim, eu preciso me aceitar, me cuidar, para eu poder te aceitar, para eu poder te cuidar. E para nós dois juntos cuidarmos da casa comum. Do todo. Fantástico. Onde eu encontro o livro? Na Amazon. Amazon. É só colocar ou o meu nome, a vantagem do nome é diferente, tá vendo? Floriana, acho que já tem poucas autoras. Ou o título do livro, que é Qualquer Um, tudo junto. Não é erro de português. Qualquer Um com Q maiúsculo e tudo junto, porque é nome próprio, o nome dele. Sim. É, isso. Lindo. E a Semente de Esperança. Esse é meu, tá? E esse é meu com uma dedicatória do Senhor Qualquer Um. Claro. Muito bom. Tem uma mensagem, a gente já foi muito rápido essa conversa, já vou convidar você, já fica aqui o convite para um novo episódio com novos temas. Ai, que delícia! Convite mais do que aceito. Maravilhoso. E tem uma mensagem para o nosso público, para os nossos ouvintes? Eu acho que, ao falar de amor, a mensagem que eu posso compartilhar com vocês é: amem. Simplesmente amem. E não percam tempo. Porque o amor é urgente. O amor é agora. O para sempre é feito de agoras. Então, é isso. Nossa, que profunda. Em poucas palavras, mas que profunda. Quero agradecer a sua presença, a presença do Senhor Qualquer Um, da Dona Esperança. E eu dou aqui um quartzo rosa. Que lindo! O meu amor em forma de um cristal. Que você leve todo esse amor que transborda por você e por todos. Muito obrigada. Gratidão a todos vocês. Espero vocês no próximo episódio. Gratidão por estarem aqui conosco até hoje. E espero contribuir com a doutora Flor aqui, mudando os seus hábitos. Quais são os hábitos que você precisa mudar? E transforme através do amor. Amor a você, amor à sua saúde, amor à sua vida, amor aos próximos, amor ao nosso planeta. Até o próximo episódio.